Olá pessoal, vamos aqui para mais uma videoaula e hoje a gente vai falar sobre transições nos slides, né? Então aqui a gente já tem um arquivo pronto aqui, eu utilizei o preâmbulo já dos arquivos anteriores que a gente produziu, né? Se você ainda não viu, a gente tem algumas outras aulas antes dessa, eu recomendo vocês a verem. E vamos lá então, né? Aqui eu estou usando então, o nosso tema, né? O tema Copenhagen, que foi o tema que eu comecei utilizando, né? Com esse preâmbulo. E aqui, para a gente colocar as transições no nosso slide, a gente não precisa usar nenhum pacote, né? Ele já vem aqui, já tem aqui todas as informações, é só a gente colocar os comandos que a gente quer. E os comandos que existem para a gente fazer transições são esses daqui, né? Então, esses daqui são todos os comandos que tem, que a gente pode escolher os tipos de transição, que a gente vai ver mais adiante, o que cada um faz, né? Então, aqui a gente tem esses daqui, você pode pausar aí e ver, né? Ler todas essas possibilidades. E vamos agora ver alguns exemplos, né? Então, aqui eu já tenho o slide pronto, né? Então, aqui já coloquei o título, essa é a nossa quinta aula, né? E tudo bem. Então, vai ser o seguinte, a gente tem a possibilidade, quando a gente vai colocar essas transições, a gente tem a possibilidade de colocar a transição automática, ou seja, para um determinado, depois de tantos segundos, o slide passar, ou então deixar, como normalmente se faz, deixar passando pelo usuário passando, né? Então a gente escolhe a hora que a gente vai passar, né? Então, para a gente fazer o primeiro, né, para a gente colocar o slide passando automaticamente, a gente deve utilizar um comando que está aqui, ó, que é escrito transduration, né? Então é a duração para fazer a transição, né? E aqui dentro dentro aqui das chaves, você coloca os segundos que você quer que ele fique, né? Então vai ficar depois de tantos segundos, no caso aqui depois de 1 segundo, o slide vai passar automaticamente para o próximo. E nosso próximo slide aqui, né, a gente tem aqui já o exemplo, né, que está cheio de item 1, item 2, isso aqui eu já coloquei uma coisa de separação de itens, né, dessa forma, como a gente já aprendeu antes. E aqui agora, nesse segundo slide, eu vou colocar um exemplo, né, um exemplo de transição, que aqui está o transwipe. Né? Então, o primeiro vai estar com transwipe, depois eu coloquei aqui mais um frame, né? Então esse segundo frame aqui começa aqui. Eu coloquei um barra transdissolve, que então todas essas opções estão lá em cima na lista que eu mostrei acima, né? Estão naquela lista. E no slide 3, que começa aqui, frame 3, eu coloquei um transfade, né? Então vamos ver como que fica isso, né? Eu vou recompilar aqui, só para rodar isso daqui, pronto. Agora eu vou vir aqui, né? Então eu vou vir aqui no menu, em PDF, né? Que eu clicando aqui em PDF eu vou baixar o PDF. E aqui eu vou abrir com o visualizador do sistema, né? Aqui vale ressaltar que vai depender muito do seu visualizador, né? Tem alguns leitores de PDF que não funcionam dessas transições, né? Aqui eu estou usando o Acrobat, né? O Adobe, né? E nele funciona. Então eu venho aqui em visualizar e modo tela cheia, né? Então para a gente fazer essas transições tem que estar no modo tela cheia. Então o primeiro slide, lembrando, vai ser aquele em que vai passar automaticamente, né? Então eu vou passar para ele, vou na seta. Esse daqui é a coisa que eu coloquei. Passei para ele, ó, não fiz nada, ele passou para o próximo, né? Então deixa eu voltar, ó, voltando para ele, esperei 1 segundo, passou para o próximo, né? Fazendo então essa transição que a gente colocou que foi a transwipe, né? Então desceu uma linha dessa forma daqui, ó, vem fazendo assim. Agora o segundo slide, né, que a gente colocou aquela outra transição, que é dessa forma daqui, né? E o último é o fade, né, transfade. Então ficou dessa forma daqui, né? Então a gente tem esses exemplos daqui. A gente pode também, né, o que a gente pode fazer aqui é aumentar esse número aqui para a gente ver como é que fica, né? Então se colocar 5 segundos, né, então vai ficar o primeiro slide vai ficar 5 segundos, depois vai passar sozinho. E aqui, em vez de transwipe, a gente pode colocar aqui, eu vou colocar como exemplo, um transfly, por exemplo. Tá todas essas que eu estou usando estão lá na lista que eu mostrei acima. E depois você pausa lá e vai escolhendo o que você quer, né? Então, vou colocar no primeiro transfly. No segundo, agora, lembrando que essa porcentagem coloca como comentário, né? Então, tudo que está depois dessa porcentagem, ele não lê, não roda, né? Então, aqui no segundo frame 2, eu vou colocar um transbox out. Então, vai sair como se fosse uma caixa saindo, né? Uma caixa para fora. E no terceiro aqui, eu vou tirar o transfade e vou colocar o transbox, para a gente ver como é que vai ficar. Agora, eu recompilo. Baixando aqui novamente, vindo aqui em menu PDF. Baixei aqui, vou abrir com o visualizador do sistema. Colocar em
modo de tela cheia e pronto. Então aqui eu vou vir, né? Primeiro slide, estou esperando, não estou mexendo em nada. Aí ele vai deixar 5 segundos, conforme a gente colocou lá, e passou, tá vendo? E passou dessa forma daqui, Transfly, né? Então vem uma caixa assim do lado, né? Dessa forma. Agora o outro que a gente colocou, Transbox Out, né? Então voltando aqui, ó, Transbox Out é o próximo. Então é uma caixa saindo, né? Uma caixa abrindo. E o último, que é Transbox In, né? Então ela vem uma caixa para dentro, né? Então nesse último aqui, ó, uma caixa indo para dentro. E é isso que eu tinha para apresentar hoje. Obrigado.